pés de Jesus é a suprema homenagem por vaia. Ela é símbolo da terra da cruz. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça o mundo inteiro ao poder de tua voz. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça o mundo inteiro ao poder de tua voz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Como nós vimos no Evangelho de ontem, que a pedagogia fundamental é o desapego das coisas materiais para servir a Cristo, para ser discípulo de Cristo Senhor. Ser desapegado das coisas materiais, das riquezas materiais, que bem sabemos que o resto vem por acréscimo. Primeiramente, buscar verdadeiramente a Deus. Buscar verdadeiramente a Deus e fazer a sua vontade. Será que nós estamos buscando verdadeiramente a Deus? Estamos fazendo a sua vontade? Que todos os entes humanos sejam prudentes, estejam em fraternidade e busquem verdadeiramente a Deus, e sejamos desapegados das coisas materiais. Como comenta nosso pai São Bento na regra, falando da realidade do mosteiro, que os irmãos não possuam nada dentro do mosteiro, nada. A realidade em que transparece em nosso cotidiano, São Bento falando da lógica do mosteiro, é para servir a Cristo, buscar verdadeiramente a Deus para ser discípulo de Cristo Senhor, como nós vimos no Evangelho de ontem. Se estiver apegado às coisas materiais, não pode ser meu discípulo. 3 vezes Cristo Senhor argumentando, não pode ser meu discípulo. É quem é apegado às coisas materiais, que coloca a mão no arado e olha para trás, e não vai fazer a aração certa. Primeiramente, buscar verdadeiramente a Deus e fazer a sua vontade. Que todos os entes humanos busquem verdadeiramente a Deus e estejamos todos revestidos da palavra de Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado?
o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra do Santo Evangelho nos perdoe de nossos pecados e estejamos revestidos da palavra de Deus e vamos propagar pelo mundo afora. O nosso Senhor Jesus Cristo entrou na sinagoga novamente, e era um dia de sábado. E Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, anunciar a boa notícia do reino de Deus. E lá na sinagoga, no meio do povo, havia um homem que estava enfermo, cuja mão era seca. E os mestres da lei e os fariseus, com a dureza de coração, estavam observando em Cristo Senhor se ele iria curá-lo, o homem, em dia de sábado. Porque eles guardavam o sábado, mas interiormente eles ficavam falando da vida do próximo. Só ficavam acusando o próximo. Como eles ficaram observando em Cristo Senhor, se Cristo Senhor iria curá-lo, o homem da mão seca, em dia de sábado, para eles acharem motivo de acusá-lo. E Jesus já conhecia os seus pensamentos, já conhecia a essência de cada um deles, dos mestres da lei e dos fariseus. E Cristo Senhor disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio do povo. E Cristo Senhor argumentou para pô-lo à prova o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixá-la que se perca. Salvar uma vida. E eles, com a dureza de coração, os mestres da lei e os fariseus ficaram observando Jesus e acusando Jesus. E Jesus curou o homem da mão seca, disse: estende a mão, e o homem ficou com a mão curada. E Jesus está curando a todos, curando todos os que estão enfermos interiormente e os que estão enfermos fisicamente. Jesus está curando a todos. E lá, como está na literatura do Evangelho de hoje, os mestres da lei e os fariseus ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si, achar o motivo que poderia discutir o que poderia fazer contra Jesus, porque eles eram duros de coração, o coração de pedra, os mestres da lei e os fariseus tinham. Ficaram acusando Jesus e depois ficaram discutindo entre si o que poderiam fazer com Cristo Senhor, e Cristo Senhor salvando as vidas. E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, encontramos tantos do coração duro como os mestres da lei e os fariseus, e temos que chegar de cabeça erguida, como Cristo Senhor fez na sinagoga em dia de sábado, curou o homem da mão seca e o homem ficou curado. Andemos de cabeça erguida e vamos propagar a copiosa redenção pelo mundo afora, rezar com fé, esperança e amor, que todos sejam curados interiormente e sejam curados fisicamente. Estejamos revestidos da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, propagando a copiosa redenção pelo mundo afora.
que todos os entes humanos se santifiquem em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam prudentes, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu o seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Bento, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Peregrinos longe estão,